Olá, bom, aqui é Carlos Sampaio para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre um pouco do cenário econômico e financeiro que a gente tem possível aí para frente em função de estarmos no pós-eleição. Estamos em novembro de 2022, já tem um presidente eleito e está em discussão, inclusive agora nesse momento, uma situação que pode impactar muito nas finanças de todos os brasileiros no próximo ano. Tá? Bom, se esse impacto vai ser grande, pequeno ou médio, como é que isso pode influenciar nos seus investimentos, enfim, no seu dia a dia, tá? É o tema do vídeo de hoje que eu quero comentar com você, para a gente ir acompanhando e deixar registrado aqui no canal, para que você componha esse conhecimento financeiro no decorrer, então, da história que vai se marcando, né? Esse é um objetivo que eu tenho. Mas antes de falar sobre, então, esse momento, 2022, pós-eleições, as finanças pessoais e a economia em termos do próximo ano, que está chegando aí, 2023, 2024, 2025, 2026, enfim, essa projeção é importante. Antes disso, eu te convido para te inscrever no canal. Dá o seu like, comente, compartilhe, tá? Faça essa a sua parte. A minha parte é passar essas informações, trazer um público para acompanhar e criar uma comunidade de cultura das finanças, da economia, do dinheiro na vida do dia a dia. Isso que é o meu objetivo, né? Bom, então esse é o meu convite e ainda complementando, me siga no Instagram e conheça também meu curso de finanças, que tem tudo sobre o que é um planejamento de finanças, uma metodologia para você organizar a sua vida financeira e chegar ao lado, então, do que precisa para um futuro próspero para você, tá? Links na descrição desse vídeo. Muito bem, então hoje é 18 de novembro, para marcar exatamente 18 de novembro, é uma sexta-feira e a semana foi marcada por turbulências e pegando a referência do Ibovespa, ou seja, oscilou com quedas, enfim, bastante significativas, algumas ações caíram bastante, e tudo isso em função do humor do mercado, né? Já dizia o Benjamin Graham, que é um dos principais nomes da história do conhecimento em termos de investimento, o pai digamos, da análise fundamentalista, e ele diz o seguinte: é o senhor mercado é que manda. O senhor mercado, na verdade, não tem a ver com as empresas, tem a ver com o humor das pessoas que fazem esse mercado se movimentar. Então, aqui, falando um pouco sobre isso, tá, houve então esse cenário, ou seja, o impacto foi bastante negativo, os juros futuros para janeiro de 2024 subiu 14%, hoje se falando, já se definindo isso, tudo isso por conta de comentários, por boatos, né? Bom, então o mercado é suscetível então, aos boatos e também aos fatos, né? No caso aqui tem muito boato e poucos fatos, porque não está decidido o que vai acontecer. Principal questão, então indo a alguns pontos que é importante saber. A famosa situação de quebra do teto de gastos. O que é o teto de gastos? É um limite que foi criado em 2017, tá, para que o governo, aliás, implantado a partir de 2017, foi criado em 2016, que o governo tivesse um limite para os seus gastos. Tá? Bom, e isso é uma forma de disciplinar o mercado, disciplinar as contas, é como você fazer um planejamento das suas finanças e dizer o quanto que você pode gastar. O governo criou isso, tá, que é uma medida interessante, e gera para o investidor externo uma confiabilidade, sinal de que tem credibilidade, que é um país que está, na verdade, levando a sério o controle das suas contas. Bom, então, a quebra do teto de gastos é significativa porque estão falando na possibilidade, e a proposta ontem, dia 17 de novembro, da aprovação de 198 bilhões, né, de reais em cima do orçamento para 2023. Se isso for aprovado integralmente, ou seja, para 2023, 2024, 2025, 2026, pelo período todo, vai significar um aumento da dívida do governo. Ou seja, se hoje é 77% do PIB, isso deve se aproximar a 100% no final de 4 anos. Então, é um cenário que pode se traçar se for aprovado na íntegra. Ou seja, você vai gastar muito mais do que deveria. Então, este é um ponto. Segundo ponto, bom, não precisa ser, agora vai para a Câmara dos Deputados, vai para o Senado, e nisso aí vai sair
espero e se imagina uma negociação, tá? Para que seja algo que contemple a famosa responsabilidade social que é necessária, tá? Porque nenhum investidor externo fica confortável com um país que vive com uma situação social degradada, com questões ambientais não sendo respeitadas. Então, isto que se está propondo, que uma educação que ela seja frágil, todo esse processo não estimula o investidor externo. Então, isso ajuda e é importante. Ao mesmo tempo, aí vem a inteligência, o racional, é contemplar este objetivo com o objetivo de que se adeque a o que se tem, o que se pode fazer com as finanças, ou seja, a responsabilidade fiscal. Então, essa é a combinação. Se o cenário, então, indo direto para o cenário, se o cenário for pessimista, ou seja, vai ser aprovado e depois a gente vai ver o que vai fazer, se for uma coisa irresponsável, no meu modo de ver, bom, a gente pode esperar um cenário, então, pessimista do ponto de vista econômico, ou seja, a taxa de juros se eleva e com isso a economia não cresce, o PIB não cresce, que aliás já ele está sem crescer há décadas, né? A inflação então fica alta, o PIB não cresce e a taxa de juros se eleva, tá? E claro, em consequência, todo brasileiro é afetado. Você tem uma inflação alta, você tem uma desvalorização do seu dinheiro, você tem uma situação de desemprego, taxa de juros elevada, as empresas não investem, então é uma esculhambação, falando uma palavra bem chula aqui, tá? Isso não é desejado. O que eu espero que deva acontecer, então, é um cenário moderado, ou seja, negociação, e que se defina, então, essas duas coisas, duas responsabilidades, dentro de uma possibilidade, ou seja, que tenha efetivamente a necessidade da quebra do teto até um certo limite, e de uma forma, então, não, digamos, permanente, que seja ela contemplada à medida que cada ano passa, se faça um estudo para isso. Eu acho que isso seria o melhor. Bom, então, em termos de cenário, é esse o panorama. Segunda coisa, então, vamos seguindo aqui. Tá? Segunda coisa importante. O que nós temos aí? Com um cenário, então, nesse momento, dessa forma, em termos de investimento, o que é melhor? Bom, está, na verdade, nesse momento, sendo favorecida a renda fixa, porque a taxa de juros já está elevada e, na verdade, tem um mercado de incerteza, então existe um refúgio na renda fixa, aguardando definições. Então, a renda fixa tem uma remuneração alta, é mais segura do que uma renda variável, que está num processo de oscilação. Você pode comprar uma boa empresa muito, muito cara, tá? Porque não fez a avaliação correta, ou, enfim, comprar errado, comprando com um preço que está baixo, mas ela pode estar, de repente, com dificuldades, mesmo que se recupere o mercado. Enfim, é uma situação bastante complicada do ponto de vista de análise de entrada no mercado de renda variável. Tá? Então, esse lado fica mais, digamos, seguros, preservado, no sentido de ficar aguardando novas orientações. Até o final desse ano, 2022, isso vai ficar claro, obviamente, definido. Então, até lá, ficamos nessa expectativa. Bom, o que tem de mais importante? Então, cenário otimista. Então, o pessimista é o que eu falei no início, o moderado é o que eu espero, e o otimista seria o cenário de quê? Olha, seria um PIB de 5%, uma taxa de crescimento da economia, então, de 5%, a inflação no máximo de 3%, e uma taxa Selic até de 5%. Mas isso é claro que é um sonho para 2023 e não tem chance de acontecer, considerando toda essa organização que tem que antes aparecer aí, para depois nós termos realmente uma consistência em termos de crescimento, de evolução. Bom, espero que para os próximos anos, depois de passado e definido, e se chegar a um consenso, para os próximos anos 2024, 2025 e 2026, se tenha então novos horizontes, tá? Bom, ok, basicamente é isso. Para não me estender demais, tá? Eu vou ficar por aqui, tá? Esse foi o registro de hoje, tá? Para que você fique atento e aos poucos a gente vai deixando mais claro e vendo, inclusive, com base nos cenários, que é o pano de fundo importante, o que é melhor para fazer com o dinheiro, né? De qualquer forma, vamos observar, tá bom? Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!